tosse, a falta de paladar. Não estou com Covid, eu fui até fazer o teste hoje para confirmar. Não incentivo ninguém vir doente ao culto, mesmo porque Deus nos dá sabedoria também para saber a hora que a gente tem que se cuidar e ficar em casa e a gente recuperar. Mas Deus também toca no nosso coração, que muitas vezes pode ser físico, muitas vezes pode ser espiritual, às vezes a gente consegue identificar, às vezes não. Mas Ele, sabendo de todas as coisas, quando eu coloquei hoje essa dúvida no meu coração, vou ou não vou, devo ir ou não ir, no mesmo momento também passou pela minha cabeça, o que será que Deus preparou de tão especial para esse culto que Satanás ele não quer me deixar ir? Então eu vou. E aqui estou, eu falei, se for físico, o Senhor me cura, se for espiritual, o Senhor também me cura, porque o Senhor tem o poder de todas as coisas. Falei, Satanás, se for alguma coisa sua, esquece, não é hoje que eu vou de maca, fico sentado, fico deitado, fico de pé da forma que for, mas glórias a Deus que estamos todos aqui, de pé, firmes, fortes, provavelmente, às vezes nem tão forte. Provavelmente algumas pessoas que queriam vir aqui hoje não conseguiram vir hoje. Provavelmente não por saúde, às vezes por uma dúvida que Satanás coloca na mente. Mas aqui estamos nós. O Espírito Santo foi na nossa casa, em cada um nos convidar para estar aqui hoje e a gente decidiu falar o sim. O mais difícil para quem é que nem eu, não sei se vocês leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, de um pastor americano, é muito lindo o livro. Eu sou toque, eu adoro toque, adoro abraçar, adoro estar junto. A pandemia foi péssimo para mim, porque eu que gosto de estar junto, acredita que foi o maior desafio hoje, ver vocês, ver os amigos e mais do que irmãos que eu já não via fazia um tempo, de dar um abraço mais forte. Mas graças ao Senhor que é momentâneo, em breve um abraço forte e vocês vão ter que aguentar. Queria iniciar com uma oração junto, podem ficar sentados, só curvar suas cabeças. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, ó Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho conosco, ó Pai. Que eu possa ser hoje, Senhor, o mensageiro de uma mensagem que o Senhor já colocou no meu coração. Que eu possa, Pai, com humildade, aos pés da cruz, passar a Tua palavra para os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, caia por terra qualquer ação maligna, qualquer dardo inflamado. Em nome de Jesus, Senhor, que Teus filhos que estão aqui, Tuas filhas, que possam abrir o coração para receber a Tua palavra. Que hoje tenha resposta, tenha cura, tenha libertação, reconciliação e pessoas aceitando o Teu nome, como a gente tem visto em todos os cultos, ó Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queria iniciar essa pregação lendo o que está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo tem sido concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em cada semana eu trago uma pregação diferente que o Senhor coloca no meu coração. Muitas vezes, que nem na semana passada, existem formas de pregações diferentes, mas todas elas sendo a base a palavra de Deus. Quais são as formas diferentes de pregação? Pode ser que nem a semana passada, que foi um sermão expositivo. A gente foi linha a linha de um texto, estudando a palavra de Deus em João e em Lucas. Pode ser uma pregação textual, onde a gente estuda um texto específico da Bíblia. E pode ser que nem hoje, uma pregação temática, onde a gente tem um tema específico e através desse tema a gente traz várias passagens para suportar, para colaborar, para Deus falar conosco, mas todos os tipos, seja ele qual for, na base na palavra de Deus. Hoje, nessa pregação temática, o tema dela é vencendo todo instante. Vencendo todo instante. O verbo que está dentro desse tema, vencendo em todo instante, o verbo é o vencer.
E muitas vezes eu tenho certeza que em diferentes fases das nossas vidas a gente se questionou o que é vencer na vida. O que é ser um vencedor? Eu mudei a minha opinião em vários momentos da minha vida diferente. Às vezes pode ser que ser um vencedor seria se formar, não que isso não seja ser um vencedor, ou era arrumar um emprego, não que isso não seja ser um vencedor, ou ser promovido, ou conseguir ser efetivado, ou uma experiência internacional, uma família. E a gente se questiona e vê o que é ser um vencedor, o que a gente vai olhar para trás e falar, eu venci. E não só ser um vencedor, aí vem a pergunta, vencer o quê? O que a gente precisa vencer nesse tempo de vida que a gente tem aqui? Que parece rápido, mas ao mesmo tempo tão curto. A gente olha para trás e vê eu com 43 anos, lembrando tudo que Deus já fez na minha vida. Quando eu estava no Brasil há um tempo atrás, meu avô com 92 anos, escutando as histórias dele. Mas o tempo realmente passa muito rápido. Quando eu tive a Manu, as pessoas me encontravam e falavam, e eram várias, falavam a mesma coisa. Aproveita que passa muito rápido, aproveita que passa muito rápido. Igor, aproveita que passa muito rápido. E realmente passa muito rápido, você vê tá pequenininho, aí você vê já tá andando, você vê já tá falando, você vê já cresceu, você vê, então passa tudo muito rápido, a vida passa muito rápido, as coisas passam realmente muito rápido. E a gente fica se questionando, para que é a vida? Para vencer o quê? O que é vitória? Contra o que a gente luta, se é uma luta? Qual o prêmio que tem dessa vitória ou dessa luta? Qual que é a recompensa? Quem que vai dar esse prêmio para a gente? Eu vou convidar você a prestar atenção em cada bloco dessa pregação, porque cada bloco certamente vai trazer reflexão, assim como trouxe para mim também muita reflexão. A primeira bloco dessa pregação é o que é vitória? A vitória é um instante? A vitória é um objetivo? A vitória é um alvo? A vitória é um começo? A vitória é um fim? O que é uma vitória? O que a gente vai considerar como vitória nas nossas vidas? Alguns podem falar que é dinheiro, que é fama, que é trabalho. Um esportista falar que venceu um campeonato, venceu uma Olimpíada, bateu um recorde. O que é ser bem-sucedido? O que é falar eu venci? E de novo, voltando às Escrituras, Carlos, se você puder colocar, por favor, em 1 João, capítulo 5, versículo 4 ao 5, diz o seguinte. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, o que é? A nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Opa, então aqui nas Escrituras a gente já tem uma primeira resposta do que é ser bem-sucedido, do que é a vitória. A Bíblia diz no versículo anterior, Carlos, puder colocar, no 5:4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E no versículo seguinte, fé no quê? Em crer que Jesus é o Filho de Deus. Simples, direto, qual que é a maior vitória de todas das nossas vidas? Não que a gente não tenha vários desafios para atingir uma vitória principal. Não que tenha várias pequenas batalhas para conseguir vencer uma guerra grande. Mas qual que é a vitória da vida do ser humano? É a vitória em crer e crer em Cristo. Aí vem uma outra pergunta que é, mas contra o que a gente luta? Eu estou lutando contra o quê? Ok, entendi que é uma luta, entendi que tem vitória, entendi que tem sucesso, entendi que tem desafios, entendi que vão ter dificuldades, aflições, ansiedade, mas luta contra algo. Luta contra o quê? Contra inimigos? Contra coisas? Contra situações? Contra pessoas? Essa é a nossa luta? Às vezes pode parecer que é. Às vezes pode ser que a gente está sentindo que a luta está vindo através de alguém. Alguém que muitas vezes não é alguém próximo, pode ser um chefe, que a gente está passando uma luta, ou às vezes até dentro da nossa própria casa a gente pode falar que está passando uma luta com o marido, com uma mulher, com um filho, com um pai.
Onde que você sente que está a sua luta? É em coisas? É em pessoas? E é muito importante a gente saber contra o que a gente luta para saber como que a gente vai lutar. É que nem quando vai fazer um exame, vão descobrir qual que é a bactéria que tem no nosso corpo para dar o antibiótico correto, porque senão a gente vai dar alguma coisa que achando que está lutando com outra e às vezes não cura e piora. Então por isso que é importante a gente entender aonde que está essa luta. E Satanás, ele realmente quer nos enganar, para a gente entender que a luta certa é outra. Ou pior, quando distorce o problema e muda o nosso entendimento sobre a real luta. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Por exemplo, um problema de família. Satanás quer que o filho ache que o problema é a mãe acha que o problema é o marido acha que o problema é o cunhado, e o que acontece no final das contas? Nenhum deles era o problema real. Eles eram para se unir em família. E aí Satanás vem e destrói tudo. Porque criou uma expectativa e criou uma seta inflamada aonde que está o problema. E a gente luta errado, a gente luta se perdendo sem saber qual que é o real problema. E sem convidar aquele que realmente consegue lutar e solucionar os problemas. E aí a gente de novo vai aonde buscar, onde são realmente as nossas lutas? Na palavra de Deus. Carlão, se puder colocar lá em Efésios 6,12, diz o seguinte, quais são as nossas lutas? A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí tá as nossas lutas. E o interessante é que a gente consegue lutar sozinho contra outra pessoa? Pode ser que dê. Vamos lutar um contra um. Pode ser que dê. Pessoas conseguem lutar contra outras pessoas? Pode ser até que conseguem lutar. Às vezes vai ser mais fácil, mais difícil, uma batalha menor, uma batalha maior. Mas é possível. Agora, pessoas conseguem lutar contra dominadores do mundo das trevas e contra Satanás? 1 milhão de pessoas, o planeta inteiro, 7, 8 bilhões de pessoas, conseguem lutar contra Satanás, sendo só eles? Não consegue. Mas basta um para a gente convidar para a nossa batalha, para lutar e conseguir ganhar e ter a vitória, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Então eu vou repetir uma coisa 3 vezes, porque é uma frase importante que Deus colocou no meu coração, que é o seguinte: Satanás quer te distrair, mudando o alvo da luta. Tirar ele de foco. Satanás quer sair do foco. Dessa forma, além da gente lutar contra o inimigo errado, a gente destrói aqueles que a gente deveria edificar e abençoar. Olha como é forte essa frase, e eu vou falar mais uma vez ela. Satanás quer te distrair mudando o alvo da luta, tirando ele de foco. Dessa forma, além de lutar contra o inimigo errado, nós destruímos aqueles que deveríamos edificar e abençoar. Então, em vez de ter a luta correta, Satanás ele quer tirar ele, porque a gente sabe que com ele a gente não ganha. Mas ele quer distrair a gente e fala, viu, a luta não está em mim não, fica tranquilo que eu não sou o problema está naquela pessoa ali, ó, aquela pessoa você tem que se ver com ela. Aí você vai e quer lutar contra aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes pode ser o teu marido, a tua esposa, o teu filho, pessoas que você pode, que o Senhor quer te usar para edificar, pessoa que você pode nem conhecer, um chefe, alguém do seu trabalho. E aí você intitula uma pessoa como um inimigo, que você tem que lutar contra aquela pessoa, mas a Bíblia não está falando isso. A gente não está aqui para lutar com pessoas, a gente está aqui para ser canal de bênção para as pessoas. A gente está aqui para ser embaixador de Cristo, carregando o ministério da reconciliação, para levar Cristo para as pessoas. Então Satanás, ele quer que pessoas lutem contra pessoas. Para quê? Para ele sair de foco. E ele saindo de foco, ele só fica assistindo a destruição sendo feita. Por isso que é importante a gente entender contra quem a gente luta. Para saber como a gente vai lutar. Para a gente, como cristão, estar atento e falar, será que Deus ou Satanás está usando aquela pessoa para isso?
Senhor, eu não tenho força para lutar contra Satanás, mas o Senhor tem. E que eu possa, no meio dessa briga, dessa dificuldade, dessa guerra, ser canal de bênção para aquela pessoa que também precisa de ajuda, seja ela quem for. Por isso que a gente precisa de Cristo, porque só com Cristo a gente consegue derrotar qual que é a luta verdadeira. Qual que é o prêmio? Entendemos o que traz vitória, contra o que a gente luta, mas o que a gente ganha? Qual que é a nossa motivação de lutar? Por que a gente não deve desistir todo dia? Não tenho dúvida que tem dias difíceis, para todo mundo tem, com batalhas diferentes. Pode ser que muitas vezes a gente já quis desistir de tudo. Às vezes da família, às vezes do trabalho, às vezes do ministério, às vezes seja o que for. Jogar tudo para o alto, recomeçar ou nem recomeçar mais. O que nos motiva a lutar? Por que a gente luta? A Bíblia diz em 1 Coríntios, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece, que é a medalha. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que isso significa? Em um campeonato, uma Olimpíada, tem medalha ouro, prata e bronze. Às vezes ganha um grupo, que nem o futebol, ganha o time inteiro, às vezes é individual, às vezes em dupla. Mas tem quem é o ouro, prata e bronze. Isso é um campeonato de uma luta, seja o que for, que traz uma vitória. Mas em Cristo não é assim. Não é nenhuma competição, porque é o contrário. A gente tem que dar a mão para conseguir chegar junto. E às vezes até em velocidades diferentes. Com Cristo não é o melhor que vai ganhar, que nem é no campeonato normal. Não tem medalha de ouro, prata e bronze. E sim tem um pódio para medalha de ouro para todo mundo. Disponível para todo mundo. E Satanás, ele quer também nos confundir com isso. Ele quer falar, quem é melhor ganha. Você não é o melhor. Você está lá na lista, lá embaixo. E ele quer nos reduzir, quer nos minimizar, quer mostrar que a gente não tem influência, não tem competência, não tem autoridade. Por quê? Porque ele quer que dependa de nós. E aí, sabendo que pode depender de nós, ele fala, você não consegue. Na Bíblia, quando fala que a vitória está disponível a todos, é porque Cristo morreu por todos. E está disponível porque a gente pode escolher. Mas não precisando ser o melhor. Simplesmente tendo fé, que é o que a gente leu no começo, e fé em Cristo. E todos ganham juntos. E a gente celebra quando ganha junto. A cada culto que acontece aqui, a gente vê e já reviu várias e várias vezes numa igreja nova as pessoas aceitando a Jesus, se reconciliando com Jesus. A gente vibra, porque a gente sabe que vai chegar junto, no mesmo lugar, e a vitória vai vir para todo mundo. E dessa vez é uma vitória não com uma medalha que um dia ela vai se acabar, ou um dia vai aparecer um melhor do que a gente. Dessa vez um prêmio numa coroa da vida. Em Tiago diz o seguinte, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. O que é essa coroa da vida? Se puder colocar, Carlos, em Romanos 6:23, diz o seguinte, uma frase, um versículo conhecido, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a melhor prêmio, a maior coroa que a gente pode receber e nada mais consegue oferecer isso. Aí vem outra pergunta, quem vai nos entregar? Numa Olimpíada tem os organizadores, num futebol tem os presidentes das confederações.
Quem que vai entregar esse prêmio? Tem pessoas que recebem prêmios do presidente do país. A Bíblia fala em 2 Timóteo, agora que me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam a sua vinda. Filipenses 3,14 fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Imagina só o melhor prêmio de todos sendo entregue por Ele, a nós, sem distinção das pessoas, sem ver quem que é o melhor, quem que é o pior, sem sendo mérito nosso, e sim através do crer, não por merecer. Quem que lembra do tema da pregação de hoje? Vencendo todo instante. Vencendo todo instante. A gente falou bastante aqui sobre o verbo vencer. O que significava vencer? Vencer o quê? Se for uma luta, que luta? Se for contra o quê? Para quê? Que prêmio que a gente vai receber? Quem que vai nos entregar esse prêmio? Agora eu queria falar com vocês sobre o tempo verbal desse vencer. O tema é vencendo todo instante. E você pode perguntar, o que tem a ver tempo verbal com luta? O que tem tempo verbal com Deus? O que tem tempo verbal com armadilhas ou Satanás? Eu vou explicar para vocês. Não sou especialista em português dos tempos verbais, mas existem basicamente 3. Presente, passado e futuro. Vencendo está no presente. Vencendo. Vencendo agora. Não venci nem vencerei. Vencendo em todo instante. Se a gente falou que existe 3 tempos verbais, o presente, o passado e o futuro, eu vou começar um pouco sobre o futuro. O futuro é uma coisa maravilhosa. A gente só não sabe. Mas quão ao mesmo tempo ele é misterioso e assustador, o futuro. A gente tem tantos sonhos para o futuro, a gente faz tantos planos, mas ao mesmo tempo é o mesmo futuro que traz tanta ansiedade, tanta perturbação e medo. Como ele pode ser bom o futuro, nos dá ânimo, nos dá motivação, nos dá esperança, mas ao mesmo tempo, como o futuro pode deixar os nossos dias difíceis com ansiedade, sem saber o que vai acontecer? Uma vez em Curitiba, em 2017, num encontro de jovens, a gente fez uma pesquisa online, saindo o resultado na hora, vários jovens juntos com a gente, qual o seu maior medo? A gente nem colocou alternativas para realmente deixar bem aberto e entender. Podia colocar A, B, C, D, E. Não. Qual o seu maior medo? E todo mundo digitando lá no celular, porque era online, eles colocando, e na tela apareceu o maior que as pessoas mais responderam. Eu achava que ia aparecer do pecado, de Satanás, de morrer. Eu tenho uma foto dessa pesquisa, a foto deu o futuro. O maior medo daqueles jovens que estavam lá, entre 13 e 25 anos, era do futuro. E eu olhei para cá e na hora falei, olha aqui como eu fiquei espantado com a resposta. E depois a gente sentou em rodas, em pessoas, para entender o porquê o maior medo era o futuro. E da mesma forma que nem eu falei, o futuro pode ser uma das maiores motivações, alegrias, de planos, pode ser o maior medo, e foi comprovado, e muitas pessoas e nós também temos medo. O que vai acontecer no futuro? Às vezes a gente se pega falando, a empresa que a gente trabalha está bem ou está mal, o que vai acontecer no futuro? E começa a sofrer no presente. O governo está discutindo sobre mudanças na nacionalidade não, na imigração. O que vai acontecer no futuro? E ao mesmo tempo que pode ser alguma coisa top, aquela ansiedade, alguma coisa difícil. Não sei a resposta. E o medo do futuro, a maior resposta foi porque ele é incerto, a gente não tem o controle e não sabe o que vai acontecer. Várias vezes já aconteceu comigo, não sei com vocês, de eu planejar o que vai acontecer nos próximos 1, 3, 5 anos. A gente gostava de fazer isso final de ano, fazer os planos e projetos.
Se eu fosse falar 10 anos atrás, até há 5 anos atrás, o que aconteceu, eu acho que eu teria errado tudo. Por quê? Porque o futuro ele é incerto e não está na nossa mão. Porque ele está, não foi, eu vou chegar lá. Porque ele está lá para frente. Mas como ele nos atormenta muitas vezes. Muitas vezes uns se perdem até no presente de tanto que pensa no futuro. Não que seja errado pensar no futuro e fazer planos, eu vou falar sobre isso também. Desde que ele não seja 100% do seu presente. A Bíblia fala em Jeremias o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. É uma promessa do Senhor já. O Senhor fala que cuida do nosso futuro, que já está nas mãos dele o nosso futuro. E ele não quer trazer dano, ele quer que a gente prospere. Agora o que a gente tem que fazer que está nas nossas mãos, porque já que tem uma promessa dele para nós. Em Mateus diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã. Não fala nem daqui, não se preocupem daqui a 1 ano, não se preocupe com 100 anos, não se preocupe com... Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, ou o seu próprio desafio, ou suas próprias preocupações. Querendo dizer, amanhã vai vir? Vai vir. É importante? É importante. Mas se preocupa com hoje primeiro. Em Provérbios 16, 9 fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. A gente traça caminhos e a gente desenha como vai chegar no tal lugar, daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20. O caminho pode ser infinito, o caminho pode ser daqui até a Lua, pode ser daqui até Paris. Vou lá em Paris pegar minha esposa, os gatos, só não leva a carteira de trabalho, tem que levar o passaporte, senão você pode até se confundir com a cor, que já aconteceu, mas a gente planeja o caminho, aí vê o caminho para chegar até lá. Mas e o passo? A Bíblia está falando que a gente planeja o caminho, e é normal, o ser humano quer planejar um caminho. A gente quer planejar um futuro, mas a Bíblia fala: em seu coração o homem planeja o caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Qual que é a distância de um passo? Eu não consigo ter uma distância de um passo daqui até Paris. Eu não consigo ter a distância de um passo daqui até o futuro. Mas eu consigo no presente fazer um passo. Essa é a distância do Senhor para a gente. Ele está com a gente agora, nesse momento. A gente pode até ter tido uma revelação, uma profecia mostrando o que vai acontecer. Mas eu estou com você no teu próximo passo. Está indo para cá, o caminho está ali, mas aquele caminho ele vai estar errado. É melhor você ir para esse. Então, ao invés de eu dar 30 passos nessa direção, ele está preocupado com o meu passo. Então, ele vai me dar um próximo passo. O outro tempo verbal, o passado. Esse é doído às vezes, hein? O passado. O futuro, ele tem sonhos e medos. O passado tem tristezas e alegrias. O passado tem momentos bons e momentos ruins. O passado tem coisa que a gente acertou lindo e que a gente errou feio. O passado tem coisas que a gente olha com orgulho, que a gente quer falar para todo mundo, e outras coisas que a gente se envergonha drasticamente se a gente puder esconder com arrependimento de todo o nosso coração. Esse é o passado. Se eu for conversar com cada um aqui, se a gente conseguisse ver uma caixinha na cabeça de todo mundo, o que aconteceu no passado? Imagina o que a gente não conseguiria saber um do outro. Imagina se não ficaria mais fácil quando alguém tivesse acuado, não quisesse se relacionar, e a gente com um pensamento de ser humano falando, aquela pessoa é muito fechada, eu tento chegar, tento conversar e não dá. E a gente vê na caixinha do passado uma rejeição que já aconteceu. Aí a gente vê machucados e feridas que a gente não consegue enxergar em olhos normais. Quanta coisa já aconteceu no passado, quantas lutas cada um já passou. Se eu for abrir aqui para cada um, com certeza vai ter muita coisa alegre, mas vai ter muita tristeza também. Vai ter muito desafio top que passou, mas vai ter muita ferida que já aconteceu também.
muitos aprendizados que muitas vezes nos moldam quem que a gente é hoje, às vezes o temperamento. Não sou psicólogo, mas muitos psicólogos dizem que até certa idade você cria a lembrança, a memória, o comportamento das crianças. Então, o que tem no nosso passado? Para que serve o nosso passado? Como a gente vai se preocupar com o nosso passado? Meus queridos irmãos, o passado não dá para voltar. E Satanás sabe tão bem disso. É uma das coisas que ele mais usa nas nossas vidas é o nosso passado. Por quê? Porque ele sabe que não dá para voltar. O futuro, ele traz medo. Mas o futuro, ele sabe, dependendo da nossa decisão de hoje, o futuro pode ser outro. Mas o passado não dá mais. E ele quer jogar na nossa cara do nosso passado. É a maior arma que ele tem. A gente já falou que Satanás ele não é criativo, ele é persistente. Ele faz a mesma coisa sempre, em todas as famílias, em todos os lugares. E uma hora dá certo, de tanta persistência. Sendo bom ou sendo ruim, o nosso passado está lá. A gente vai olhar para trás e vai ver ele está lá. Está na nossa mente, está nas nossas ações, ele está lá, não volta, não tem jeito, não dá para voltar. Não existe uma máquina do tempo que possa voltar. Muitas alegrias, tristezas, mas é o tempo verbal passado que é o que Satanás mais gosta de usar. Mas sabe onde ele usa? No teu presente. Ele pega o teu presente para te acusar do teu passado, porque ele sabe que vai impactar para o teu futuro. E quantas vezes nas nossas vidas a gente não fica se remoendo do passado, às vezes passar minutos, horas, dias, se não semanas, meses, anos, com alguma coisa do passado na nossa mente. E aí, Satanás, ele quer te jogar na cara o que ficou para trás, para não te deixar seguir para frente. Satanás, ele quer te acusar do que você fez de errado, para você deixar de começar a fazer o que é certo. Porque ele vai falar, olha lá atrás, você já fez 1 bilhão de vezes esse negócio errado, o que vai adiantar você fazer? Quer fazer o certo uma agora? A gente lidou com tantos jovens com problemas e vícios em drogas, e muitas das vezes o que mais desafiava eles era isso. Ele falava, Diego, eu já usei não sei quanto, durante 10, 20, uns 30 anos. O que vai adiantar daqui para frente? Isso é o que Satanás quer fazer. Quer jogar na sua cara o passado para você poder não corrigir o futuro. Satanás, ele fala que o que você fez, você não merece nada hoje no presente por causa do que você já fez. Mas aí tem Jesus. Aquele que a gente celebra, relembra em todos os cultos, e hoje também no culto de Santa Ceia, que morreu pelos nossos pecados, que nos perdoa aquele que se arrepende de todo o coração, não por que merece. E Satanás quer falar o que merece ou o que não merece, mas sim pela graça de Jesus naquele que crê. A Bíblia mesmo diz, esqueçam em Isaías, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Em Eclesiastes diz, não diga porque os dias do passado foram melhores. Por que os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Não é sábio fazer esse tipo de pergunta, a Bíblia diz. Então Satanás, ele quer usar o teu passado para jogar na sua cara alguma coisa que você fez. E o Espírito Santo quer usar o teu passado como aprendizado para você poder seguir para o teu futuro. O Espírito Santo, ele quer te mostrar e falar o seguinte, teve problema? Teve, mas você saiu. Teve batalha? Teve, mas você venceu. Você fez coisa errada? Você fez, mas eu estou junto com você, porque através da tua confissão, do teu arrependimento, você é nova criatura, e sendo nova criatura, eu consigo te usar. Foi desastroso passar pelo deserto, foi difícil passar pela situação,
Foi difícil estar entregue ao mundo, ao pecado, mas você me encontrou. O teu passado agora não é mais um fardo que você carrega, mas é o teu maior testemunho para glorificar o meu nome. O que você acertou, você vai testemunhar que eu estava com você. O que você errou, você vai testemunhar que através do amor de Cristo você conseguiu sair. E através do teu erro, agora com erro, eu vou trazer esperança para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então esquece o teu passado, que foi Satanás que está colocando na sua cabeça que você não é digno, mas lembra dele como uma correção, como o que fazer, o que não fazer e principalmente como o teu testemunho para o teu futuro. E aí Satanás, ele quer distrair a gente tanto com o passado quanto o futuro, dois tempos verbais tão distantes. Tão distante um passado, tão distante um futuro. Ambos ficam nos remoendo, alguma coisa que não volta mais, ou alguma coisa que a gente não tem o controle. Por que Satanás quer fazer isso? Trabalhar com o futuro de uma forma angustiante e o passado de uma forma que a gente possa olhar e ter receios e medos? Para te distrair no único tempo verbal que as tuas atitudes vão fazer a diferença, que é o presente. É o agora, é o hoje, é o nesse momento. Por isso que o tema da pregação é vencendo. E vencendo quando? Vencendo todo instante. No presente todos precisamos vencer, o presente é a única coisa que a gente pode fazer, a consequência do futuro vão estar em ações do nosso presente. É top ter plano nas nossas vidas, mas não que a gente se perca 100% do nosso futuro sem viver o nosso presente, não que a gente só queira alguma coisa sem ter um plano, sem fazer realmente o que tem que fazer. Isso vale em tudo nas nossas vidas. Inclusive nas coisas do nosso trabalho, inclusive nos estudos. Quero ser um doutor, estou saindo da escola agora. É top ser o plano de ser um doutor. Mas para fazer um doutorado tem o mestrado, fazer o mestrado tem a pós, para fazer a pós tem a faculdade, fazer a faculdade tem a escola se não acabou ainda, para fazer a escola tem a prova. O que é hoje? Qual que é o presente? Na minha carreira, quero chegar a 10 passos em cima na minha carreira. Se eu me perder todo dia no quero chegar a 10 passos, quero chegar a 10 passos, quero chegar a 10 passos, vai ser muito difícil chegar. Agora qual o próximo passo? Qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer no próximo passo? O que é o hoje? O que é o agora? Qual que é a minha ação de hoje? A gente falou sobre ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia em um ano, vou ler a Bíblia em um ano, vou ler a Bíblia em um ano. Ok. Se eu tiver o plano de ler a Bíblia em um ano e não tiver o plano do presente, de hoje, o de agora, esse é o que vai definir o futuro. Então hoje eu vou ler 4 capítulos. É o hoje, é o agora, é o presente. Aí Satanás vai querer te remoer, jogar na sua cara, falando, viu, você fez um plano e ontem você não leu, nem lê mais. Acabou. Ou não deu certo. Aí você vai falar, eu não sou digno mesmo, fiz uma promessa que nem eu consegui, então é melhor eu nem fazer mais nada. E quer saber? Agora eu até desanimei, agora nem mais na igreja eu quero ir, agora eu também não quero mais servir, agora acho que eu vou até pedir as contas do meu trabalho, eu estou até duvidando do meu casamento, se está legal ou não. Então Satanás, ele é uma bola de neve. O desânimo, quando ele vem, quando bate na porta. E aí bate, muitas das semanas, uma ansiedade muito grande. Às vezes a gente sabe que a gente está ansioso, às vezes a gente nem sabe. Semana passada eu fiquei ansioso e não sabia nem o porquê, fazia tempo que eu não ficava ansioso, uma ansiedade esquisita. Aquela mistura de ansiedade que você não sabe se é boa ou se é ruim. Às vezes a ansiedade te dá um gás para você buscar alguma coisa, para ter esperança em algo, mas às vezes dá uma sensação ruim, de uma falsa esperança, de um questionamento se está fazendo a coisa certa. Uma ansiedade começa a se transformar em angústia, e você não sabe porque você está sobrecarregado, aí quando você vai ver, você já está repensando, mas a minha vida está indo legal, mas isso são as melhores coisas. Tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Muito cuidado. É hora de repreender quando isso acontecer, é hora de pedir direcionamento de Deus, pedir misericórdia, pedir perdão. Fala, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça.
A Bíblia fala em inúmeros momentos sobre ansiedade que poderia bater a nossa porta e bate certamente de vários de nós. Eu queria ler com vocês o que está lá em 1 Pedro 5, do 7 ao 10. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O tema da pregação é vencendo todo instante. Sabe por que todo instante? Porque basta um instante para Satanás entrar na nossa vida e na nossa cabeça. A gente leu que o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e quem possa quem devorar. Ele vai lançando as mesmas coisas, aí até o dia que pega a gente no dia ruim. Quando pega a gente no dia bom, a gente fala, estou alicerçado, o sangue de Jesus tem poder. E no dia ruim? Aí veio a seta maligna, transforma numa chama. Basta um instante para Satanás destruir, fazer cair, para acusar, por isso que é vencendo todo instante. Basta um instante para falar o que não deveria para alguém numa discussão, basta um instante. Basta um instante para tomar uma decisão errada, basta um instante para fazer coisas que dão consequências que não serão um instante para resolver. Vão ser muito tempo e às vezes até insolucionáveis na visão do ser humano. Em Salmos diz, entreguem suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permita que o justo venha a cair. Jamais permitirá. Ansiosos, medos do futuro. Essa é a ansiedade. A nossa ansiedade muitas vezes é o medo do futuro. A esperança é a fé no futuro. A ansiedade é um medo no futuro. A esperança é uma fé no futuro. É a fé de hoje que me traz uma esperança para o futuro. Eu tenho fé, por isso eu tenho esperança. Eu poderia trazer vários versículos aqui que falam sobre isso, que nem eu já falei. Eu vou ler 3, que um fala em Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. 2 Coríntios, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando sou fraco é que estou forte. Deuteronômios diz, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e nem desanime. O Senhor disse que nunca nos abandonaria. O Senhor disse que estaria conosco todo o tempo. O Senhor disse que a gente até poderia ter medo, ter angústia, ter dificuldade, mas que Ele estaria conosco todo o tempo. Queria a chamar o grupo de louvor, já estou chegando ao final da pregação. Em Filipenses diz o seguinte, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Queria convidar vocês a ficarem de pé, por favor. O que nos afasta de Deus? O que fazer então para chegar nesse alvo, para ter essa vitória, para receber do Senhor? Como que a gente consegue vencer a todo instante? Como? O que nos afasta de Deus, a Bíblia diz que é o pecado.
O pecado e a desobediência nos afastou de Deus.